Me lembro que quando eu era criança, ainda muito novo, eu lembro que as tias nos davam estudos sobre a Bíblia. E quando ali naquele culto, elas nos retiravam do culto e colocavam numa sala onde falavam da história dos personagens da Bíblia. Davam também desenhos para que a gente pudesse pintar. Uma da história que eu lembro se trata da vida de Jó. Usava-se flanelógrafo. Para quem não saiba, um flanelógrafo colocado num quadro para poder colocar figuras colantes ali. E esses desenhos eram colocados para representar um personagem bíblico. Ouvi tanto falar desse homem chamado Jó que chama muita atenção, até pelo fato aonde ele estava e o que aconteceu com ele e o que Deus fez na vida deste homem. No capítulo 1 de Jó diz que no primeiro versículo havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. É interessante que, vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura foi o Senhor aí que cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tens, e a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E Deus permitiu. Eu quero pregar baseado no capítulo 3, versículo 1 da palavra do Senhor, na qual nós lemos: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. O tema que eu quero pregar: eu abri a minha boca, mas Deus conhece meu coração. Jó: eu abri minha boca, mas Deus conhece meu coração. O primeiro ponto que eu aprendo aqui: Jó saiu do seu apogeu à miséria. Jó tinha tudo. Tinha sua fazenda, tinha sua família, seus servos. E Jó perdeu tudo isso. Jó estava vivendo uma vida muito boa. Jó era muito rico, tinha muitas propriedades, muita posse. Jó era um homem muito abençoado por Deus. Jó estava vivendo o auge da sua vida. Mas daí chega Satanás. O Senhor tem abençoado Jó em tudo. Jó está no seu apogeu. Aí Deus permite Satanás tocar naquilo que Jó tinha. Jó saiu do seu apogeu à miséria. Perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu sua casa, perdeu seus bens. Jó só tinha sua mulher. É interessante que a nossa vida é do mesmo jeito. Nós vivemos o ápice de algumas vezes da nossa vida. Mas
em tudo isso aí, Jó não pecou contra Deus. Jó saiu do seu apogeu à miséria. Agora eu penso, quando você está numa situação muito boa, é tão difícil quando as coisas regridem, não é verdade? As coisas chegam a ficar tão difíceis como ficaram para Jó. Jó perdeu tudo. Jó saiu do seu apogeu à miséria. O segundo ponto que eu aprendo aqui, que as coisas que estavam acontecendo não tinha razão para Jó. Porque no versículo do capítulo 1 da palavra do Senhor, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, as coisas não tinham razão para estar acontecendo dessa forma na vida de Jó. Jó, dentro do seu coração, procurava motivo, porque diz na palavra do Senhor que até pelos seus filhos ele oferecia holocausto. No versículo 5 do capítulo 1, primeiro, diz que ele oferecia holocausto. Então Jó procurava fechar todas as brechas. Mas mesmo assim, Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas que Jó tinha e na vida dele. Isso é um fato. As coisas que nós procuramos não tem razão para estar acontecendo, porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor como Jó. Talvez não tão bem como ele, mas estamos seguindo os passos de Jesus, dentre da qual cada um de nós tem uma dificuldade espiritual para estar prosseguindo na vereda da justiça. Mas Jó, ele tinha uma vida espiritual excelente diante do Senhor. Note que no versículo 1, como eu havia lido, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, as coisas que estavam acontecendo com Jó não tinha razão nenhuma. Às vezes nós paramos para pensar com a gente mesmo. O que aconteceu? As pessoas olham para a gente, o que aconteceu? Qual que é a razão na vida dele? Deve ter um motivo. Terceiro ponto. Jó, que lutou tanto na vida, agora padece com pouca força. Vou repetir. Terceiro ponto, Jó, que lutou tanto na vida, agora padece com pouca força. No capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde, Deus debalde? No versículo 10 diz o seguinte: porventura não cercaste tu com bem ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra da sua mão abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11: mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. E Satanás toca em todas as coisas. A situação de Jó mudou.
ele perde tudo quanto tem. Jó lutou tanto na vida, procurou fazer tudo certo, tudo mais perfeito, tudo mais correto possível. Agora Jó, que luta para tapar todas as brechas, padece com pouca força. Isso vem acontecer na vida de Jó. Talvez você está padecendo com pouca força. Oh, aleluia! Tem um versículo que me vem na mente agora: se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Oh, aleluia! Digo fraco, eu sou forte. Deus fiel. Jó estava com pouca força, mas ainda perseverava em servir ao Senhor. Vemos também aqui no tópico 4, diz assim: Jó estava com muitas feridas no corpo, dos pés à cabeça. No capítulo 2, versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, versículo 8, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Note, dos pés à cabeça, Jó estava com úlcera sentado na cinza. É interessante que quando nós temos feridas no pé, é tão difícil a gente caminhar, é tão difícil a gente colocar um sapato, um tênis ou até mesmo vestir um chinelo. Me lembro que quando machuquei o meu pé, eu andava mancando e não poderia colocar todo o peso em cima daquele pé, porque doía. Era apenas um pequeno machucado, mas Jó estava com feridas da planta dos pés até a sua cabeça. Ferida dos pés perde o equilíbrio. Oh, aleluia! Tem gente que perde o equilíbrio das coisas, não é verdade? Porque está com ferida nos pés. Com ferida nos pés, você pode parar de caminhar. Oh, aleluia! Tem gente que está parado, estático, no mesmo lugar, porque a ferida do pé dói demais, está machucado. Não consegue caminhar nem andar porque está ferido. Jó está com feridas em todo o seu corpo, outra ferida nas mãos. Ferida nas mãos impossibilita a pessoa de pegar, porque diz a palavra do Senhor que Jó pegou um caco e começou a passar no seu corpo, tomando um pedaço de telha para raspar com ele a ferida, assentou-se no meio da cinza. Jó se toma medidas que na qual ele possa dar um jeito naquela situação. Jó tenta de alguma forma amenizar o seu sofrimento. Ele pega um caco de telha e começa a raspar suas feridas. Então dificilmente com ferida na mão ele conseguiria raspar. Então ele, mesmo assim, doendo suas mãos, ele pega aquele caco de telha. Ferida nas mãos impossibilita você de fazer a obra do Senhor. Com ferida das mãos, nós não podemos ajudar as pessoas. Jó estava impossibilitado. Perdeu tudo.
As mãos que trabalharam um dia nas suas conquistas, Jó perde tudo. Oh, aleluia! Não sei o que você perdeu. Mas Jó tinha seu coração firme no Senhor. Isso ele não perdeu. Oh, aleluia! Quinto tópico. O funeral aparentemente na vida de Jó era em vida. É o seguinte, quando a pessoa morre e vai para o céu é uma coisa, mas note que este homem aqui, o funeral dele era em vida, ele estava sofrendo em vida. E tem pessoas que estão da mesma maneira, sofrendo muito em vida, já morreram, ou às vezes estão tão doentes a ponto de morrer, mas o funeral de Jó era em vida. Ele senta na cinza e fala a palavra do Senhor, que ele começou a raspar aquelas feridas, aquelas chagas, aqueles tumores. O funeral dele era em vida. Uma pessoa com funeral em vida, ela morre por dentro, aos poucos. E tem pessoa que vai morrendo aos poucos, ao ponto de não perder o gosto pelas coisas. A vida para ela não faz sentido. Ela não tem condições de fazer mais nada. Ela se isola, ela fica num local só esperando a morte. Porque dentro do seu coração já está um funeral em vida. É uma depressão, é uma angústia, uma tristeza, mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia! Jó deixou uma palavra, não só para sua mulher, mas para os dias atuais. A mulher aparece na vida de Jó e diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 9 da palavra do Senhor: então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele disse, como fala, como qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Oh, aleluia! Então, quando a luta apertar para nós, não peque. Não peque. Jó deixou uma palavra: não recebereis o bem? Deus dá a vida, atira, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele empobrece, enriquece, abate e também exalta. Sexto ponto: Jó ficou irreconhecível, mudado. Quando, pois, no capítulo 2 da palavra do Senhor, versículo 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Elimita, Telemita, Bildade, o Suíta, Esofar, o Naamatita, e concertaram juntamente e vieram aonde estava para consolá-lo. E diz a palavra do Senhor que, levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, rasgando cada um o seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó no ar.
Quando eles olham para Jó de longe, não é possível que seja Jó. Não é possível. Nós conhecemos Jó, mas não é possível, diz a palavra do Senhor, que não o conheceram. É interessante que é assim também dentro da casa do Senhor. Tem pessoa que vai até na casa do Senhor, anda por aí, mas Deus não conhece. Levando isso para o lado espiritual, Deus não conhece. Não, de forma alguma. Deus conhece Jó, mas os seus amigos não o conheceram pela situação que ele estava. E a pessoa vai na igreja e vai para sua casa, mas ela está irreconhecível. Oh, aleluia! No sétimo e último tópico, diz o seguinte: a mão de Deus estava em favor de Jó. A mão de Deus estava em favor de Jó. Capítulo 38 de Jó diz o seguinte, no versículo 1: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Ei, Jó, quem criou tudo isso não foi eu, o Senhor? Oh, aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Deus começa um diálogo com Jó. Deus aparece a Jó de uma maneira maravilhosa. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jó: Jó, a minha mão está em teu favor. Você pode ter favor do seu amigo. Pode ter favor do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mas nada, irmão, substitui o favor de Deus. Oh, aleluia! E Jó responde ao Senhor: antes eu via de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Oh, aleluia! No capítulo 42 de Jó, versículo 10, diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Jó, a minha mão está em seu favor. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes tinha. Oh, aleluia! Tudo quanto dantes possuía foi acrescentado a Jó. A mão de Deus está em nosso favor. O tema: eu abri minha boca, mas Deus conhece o meu coração, Jó. Oh, aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Capítulo 3, versículo 1 que nós lemos, aqui conclui a mensagem. Depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Oh, aleluia! Que Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. Amém.